Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Depois dos blocos de notícias com o Tião Silva, agora é a hora do bloco de entrevistas. Lembrando a você que nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix e também da Newflex. A Newflex representa aqui no Acre os colchões Confortmag, colchões magnéticos. Eu tenho o prazer de conversar agora e tomar café, claro, com o deputado federal Raimundo Angelini, do PT acreano. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Obrigado, menino. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Prazer programa. todo meu voltar. Já estava com programa. saudade. Muito obrigado. O fã-clube também Bom dia a você estava. que está nos assistindo. E é sempre uma satisfação voltar. Eu perguntei a Alan Lide, quem vai entrevistar? O Munir, que está meu amigo, faz tempo que eu não vejo, estou com saudade. É uma amizade de longa 30 data, anos, né? 30 anos. E continuamos jovens. Ainda bem, né? É verdade. Doutor Raimundo Angelini, afinal de contas, Brasília continua a pegar fogo, né? Não apenas pelos escândalos, mas também em função de algumas propostas que estão em discussão. Há uma reação por parte da população, uma reação natural, até porque quando você faz enxugamento, mesmo com boas intenções, isso provoca reações, né? Os trabalhadores estão aí a protestar, a fazer movimentos para tentar barrar essa PEC 241, que é, no momento, a PEC mais conhecida, que, na verdade, ela reduz gastos, né? Limita gastos do governo, sobretudo com a saúde e a educação. Eu quero a sua opinião sobre isso. Vai passando os anos, a gente vai amadurecendo muito. E hoje o que mais me preocupa no nosso país é a intolerância, é o ódio. As pessoas não têm mais a paciência de conversar, de dialogar. Hoje é cada um olhando aos seus interesses e, se possível, destruindo o outro, o seu semelhante. O senhor vê isso em todos os setores? Em todos os setores. E isso é muito ruim. Por exemplo, a 241, que é a PEC que vai reduzir gastos, investimentos nas despesas primárias, que é educação, saúde, pessoal, aposentadorias, etc. O Brasil precisa de um ajuste fiscal. Ponto. Isso é necessário. Né? Porque eu não sou da política do quanto pior, melhor. Né? Eu olho sempre como cidadão, não é nem como deputado, é como cidadão. Fui prefeito, conheço um pouco de economia. É necessário ter um ajuste fiscal. Qual é a minha discordância? É o prazo de 20 anos. Isso é inconcebível, porque o mundo vive num momento de incertezas, que tudo acontece de forma imediata. São guerras, são políticas, é uma eleição americana que pode mudar a história da democracia americana. Catástrofes. Catástrofe. Então você não pode fazer uma política dessa, um ajuste fiscal por 20 anos, quando vai haver realmente um congelamento de investimentos, principalmente na área da educação e saúde, e também vai mexer na Previdência, que também é necessário se fazer um ajuste na Previdência. Então, o que é o correto? Seria um ajuste fiscal de 4 anos, de 5 anos. 88 países no mundo fizeram ajustes fiscais, mas nenhum fez nem 10 anos, é tudo 4, 5, no máximo 5 anos. Então, o que é que ocorre, me preocupa? Feito isso, você tem como reprogramar tudo de novo? Eu fiz um artigo recente, e vai ser motivo de um pronunciamento meu na Câmara, o processo crescente de envelhecimento da população brasileira. Nos próximos 10, 12 anos, o Brasil vai sair de 3 milhões de idosos acima de 60 anos, que é hoje, 2016, para em torno de 12 milhões de idosos. À medida que a população envelhece, aumenta os custos da saúde. Claro. São internações, são medicamentos mais caros, são doenças degenerativas e aumenta o custo. E o Brasil não vai ter recurso para atender a essa demanda que vai crescer. Então, o que me preocupa? Quem tem dinheiro para colocar um filho numa escola particular, esse não vai ser afetado. Mas aquele que vai ter que levar o filho para uma escola pública vai ter problema, sim, porque vai reduzir os recursos para a educação. Hoje existe no Brasil 14 milhões de analfabetos. E nós não vamos ter recurso com essa PEC para colocar um grande programa de combate, de erradicação do analfabetismo. Então, vai ser o quê? Vai ser aquilo que você gastou no ano anterior, reajustado pela inflação do ano. Só que o crescimento da população, que vai precisar de escola, que vai demandar os problemas de saúde, principalmente esses dois casos, que é o que mais preocupa a população mais pobre, esse não vai crescer. E a procura por esse serviço vai crescer. Você vai atender como? Ángela, então você acha que a PEC está totalmente errada? Não. O que está errado é o prazo longo e a forma como foi feita. Se poderia fazer esta PEC, se reduzindo recursos em outras áreas, mas preservando os recursos que está previsto na Constituição de 88, que é 18% da arrecadação anual para a educação
15% para a saúde, só, que é onde a população mais pobre precisa. Agora, outra coisa que me preocupa, estados como Acre, estados menores como alguns que tem no Nordeste, na Amazônia, que vive principalmente em função das transferências constitucionais, dos investimentos públicos. Me diga uma coisa, quem mais investiu no Acre nos últimos 10, 20, da sua história, em 100 anos? A área pública, e vai reduzir os investimentos públicos. Isso significa menos emprego? Menos emprego, menos dinheiro circulando na economia. Então, o ajuste fiscal é necessário? É necessário. Como deve ser feito? Um prazo mais curto, de no máximo 4 ou 5 anos, e também preservando áreas que são sensíveis à população que mais precisa, que é a saúde e a educação, principalmente. Eu quero a sua opinião também. O senhor que é um especialista no assunto, sou um economista, professor universitário, e certamente tem uma experiência assim, incontestável com relação às mudanças que o governo federal está a propor, uma reformulação no ensino médio. Eu quero a sua opinião sobre isso, porque também há... 746, medida provisória, né? Uma outra medida provisória. Isso. Pois é, Muniz, eu passei 32 anos na minha vida dando aula, fui pró-reitor da universidade, diretor da Faculdade de Economia, e esta área eu aprendi muito, inclusive aqui como prefeito, discutindo com o sindicato dos professores, com os nossos, com o Márcio Batista, secretário, com o professor Marci Ficuri, secretário, com os professores. E lá em Brasília eu fiz questão de ser membro titular da Comissão de Educação. E sou coordenador de todos os deputados federais do PT que são da educação. Eu coordeno essa área. E é interessante a pressa que o governo do presidente Temer tem, a forma assodada de fazer as coisas, que poderia fazer, mas ouvindo as pessoas, consultando as pessoas. A gente erra menos, Muniz, claro, quando a gente conversa com as pessoas. O que é que ocorre? Quando eu cheguei em Brasília, já existia funcionando uma comissão especial para a reformulação do ensino médio, que foi constituído, pra você ter uma ideia, Muniz, o trabalho da comissão foi concluído, está aqui o relatório final da Comissão Especial para a Reformulação do Ensino Médio. E tem parlamentares do PMDB, do PSDB, do PT, do DEM, do PSB, do PDT, do PTB, do PCdoB, todos os partidos, todos. Pronto. Está lá, passaram 2 anos ouvindo todos os especialistas. Esse menor é o relatório? Este é o relatório final. E esse aqui é todo o apanhado do que foi discutido no Brasil. Eles levaram lá especialistas das universidades, das escolas e discutiram. Aí pronto, está lá na mesa diretora da Câmara, só para ser votado pelo plenário. Já foi votado na comissão, aprovado. Tudo pronto. Aí, o ministro Mendonça Filho, sem consultar ninguém de especialista, só a equipe dele, faz a medida provisória para reformular o ensino médio. Pega isso aqui e joga no lixo. Ou seja, será que milhares, centenas de especialistas em educação do Brasil todo, sem vínculos partidários, será que estão todo mundo errado e ele com a equipe de 4, 5 pessoas faz uma informação e manda? Aí, o senhor já fez um comparativo dos dois conteúdos? Já. Por exemplo, você tirar uma coisa que eu, quando eu estudava em Rio Branco, que o professor Walter Félix de Souza, o professor Tuté, o professor Valdemar, de Educação Física, o Tinoco, nas escolas já tinha Educação Física, que faz parte para a saúde. Tira a Educação Física do ensino médio, ensino básico. Tira a parte de filosofia, converse com os padres, converse com os pastores. Filosofia é que te abre a mente para o conhecimento, é a mãe de todas as outras matérias. Tira a filosofia, tira a sociologia, tira a arte. A gente, quando era criança no primário, antigo primário, que hoje é o ensino fundamental, ensino médio, tinha arte, tinha essa... Tira. Aqui no Acre, mais importante que o inglês na nossa região é o espanhol. Estamos aí. Coloca o inglês como obrigatório e o resto não. Eu já acho que o espanhol tinha que ser obrigatório também. Tem uma coisa boa na medida provisória 746. Aumentar de 800 para 1.200 a carga horária, que é a escola de tempo integral. Isso. Mas o restante é uma forma assodada, uma forma apressada e que ficou todo o Brasil contra essa medida provisória. O que é que eu fiz como membro titular? Apresentei um requerimento da Comissão de Educação, aprovei, convidando o ministro para ele fazer uma exposição e prestar conta lá para os deputados por que é que ele fez isso. Ele
mandou um emissário se estava bom dia 9 de novembro. Ele pode ir. Eu disse, claro, e ele vai. Porque se não for, a gente faz uma convocação, aí é diferente. Mas ele aceitou, dia 9 de novembro, na Comissão de Educação da Câmara, um requerimento meu, ele vai lá com a equipe dele, se explicar para a gente debater sobre a medida provisória. Porque se ele dissesse o seguinte, a medida provisória pode ser alterada. Mas como eles têm a maioria esmagadora, é colocar de goela abaixo. E eu estou pensando, não é lá no aluno, é lá no aluno que está lá no banco de escola. E o senhor, como um bom economista, sabe que a medida provisória, ela vai de encontro, ela é contra a PEC 241. A PEC 241 limita gastos, a escola em tempo integral vai necessitar de mais investimentos. Como é que vai acontecer isso na prática? Essas coisas não foram levadas em conta. E uma outra coisa que você falou muito bem, o Plano Nacional de Educação, que foi discutido por milhões de pessoas, aqui no Acre, inclusive eu trouxe aqui, o pessoal aqui na FEAC, colocou mais de 480 educadores, que o professor Binho, ex-governador, coordenou a nível de Brasil, aprovado pelo Senado, pela Câmara, ele está, a política para os próximos 20 anos, a diretriz do ensino fundamental, o ensino médio no Brasil, o ensino superior. E está lá as metas. Simplesmente eles nem olharam para o PNE. A medida provisória despreza o PNE. O PNE está colocando recursos para o ensino integral, está colocando recursos para as creches, para a infância. Toda mãe hoje quer colocar seu filho numa creche para poder trabalhar. Não vai ter recurso. Então ele abandonou, que você disse que eu tinha até esquecido. A questão da 241, que é recurso, não vai ter recurso para instalar a escola em tempo integral, e simplesmente pegou o Plano Nacional de Educação, que foi um outro trabalho muito... do Brasil todo. Do Brasil todo. Porque, Muniz, enquanto as pessoas fizeram as coisas pensando só em política partidária, está errado, você tem que pensar no Brasil. Essa questão dessa medida provisória... Mas no caso dele, ele não ouviu nem os partidários. Nem os partidários. Do próprio democrata. Porque está aqui, o democrata ajudou a fazer e ele simplesmente fez com 3, 4 pessoas que se acham iluminadas. Então, eu acho que é uma contradição muito forte e quem vai ser prejudicado é o estudante que vai lá fazer o ensino médio, que depois vai ter que fazer o Enem, que vai ter que chegar na universidade. Com relação às reformas que estão aí, e aí sim precisam serem feitas, não sei como, mas precisam ser feitas na questão previdenciária. Olha, Muniz, o IPEA publicou um livro sobre crescimento populacional no Brasil. E eu li esse livro, é um tijolão, como a gente fala. Até eu escrevi um artigo que está saindo esses dias, que fala sobre o processo de redução da população do Brasil, baixa taxa de natalidade, o Brasil vai cada vez crescer menos a sua população e vai envelhecer mais, ou seja, menos jovens e mais idosos no Brasil. Isso nos próximos 10, 20, 30 anos. Você tem uma ideia? Em 2050 o Brasil vai ter população menor do que em 2020. A tendência da população é diminuir. Então, de dizer que o Brasil é um país jovem, acabou. O Brasil é um país da terceira idade. A maioria da população brasileira, nos próximos 10, 15 anos, será da terceira idade, acima de 50 anos, acima de 60 anos. O Brasil hoje já é o 6º país no mundo em idosos, população idosa. O que significa? Mais gente vai precisar estar aposentada, ter um salário de aposentadoria digno, porque os custos aumentam de manutenção, né? Porque, infelizmente, as famílias hoje é assim. Antigamente, quando as pessoas envelheciam, os filhos cada vez estavam mais juntos. Hoje, muitas famílias no Brasil, os filhos ou colocam num lugar só para idosos... Está faltando respeito e solidariedade na própria família. Ou usa, às vezes, a aposentadoria do idoso para outras despesas. E o idoso fica lá sem um remédio, sem uma alimentação saudável. Infelizmente, é isso. Para encerrar a nossa entrevista... Então, o que é que eu digo sobre a Previdência? A tendência é necessário se fazer uma reforma previdenciária, mas que não prejudique as pessoas que estão na iminência de aposentar, seja uma reforma que se trabalhe sem prejudicar os direitos adquiridos, né? Mas também que olhe o Brasil para o futuro, porque cada vez mais menos pessoas vai trabalhar para manter esse país dos pensionistas. Claro. Para encerrar a nossa entrevista, tudo que é mundo era pouco, eu vou fazer uma pergunta agora rapidinho. Eu quero que o senhor responda não como parlamentar, mas como um economista. Questão técnica. O que lhe preocupa mais hoje é a questão previdenciária ou o ajuste fiscal? Acho que a gente pode amenizar a crise
ajustando a questão previdenciária ou o fiscal? O que mais me preocupa hoje é a questão fiscal. Por quê? Porque o Brasil hoje está pregando a nova política do Estado mínimo. O Estado mínimo é um Estado que vai ter menos saúde pública, menos educação pública, menos investimentos públicos e vai colocar o Estado nas mãos do mercado. Significa o quê? Que só vai ter as benesses da economia, aqueles que estão especulando na Bolsa, o micro e pequeno empresário, a tendência é falir, e aquelas grandes corporações, que não tem, que o maior empresário nosso aqui é médio, né? As grandes corporações que estão cada vez mais se locupletando, ganhando, aumentando os seus rendimentos, a sua lucratividade. E as pessoas trabalhadoras, as pessoas, empresários pequenos, é quem vai mais sofrer nessa situação que estamos hoje. E essa questão bem resolvida de forma minimamente justa, pode resolver também o outro lado, previdenciário. E uma coisa que não é eu que estou dizendo, isso aqui foi o jornal O Estadão e Folha de São Paulo de ontem. Ontem o Banco Central colocou que no mês de julho para agosto, a atividade econômica do Brasil caiu 0,91%. E que no mês de agosto, nos últimos 15 meses, foi a pior queda da atividade econômica do Brasil, foi agora de julho para agosto. E que desde o dia 13 de maio, que assumiu o presidente Temer e o ministro Henrique Meirelles, todos os indicadores econômicos do Brasil têm desabado. Isso aqui não é eu, isso aqui é da Folha de São Paulo, do Estadão de ontem, eu imprimi para trazer para você. Então, a situação está cada vez mais crítica do ponto de vista econômico. E está caindo nas costas de quem não tem culpa. Porque a dívida pública do Brasil não foi feita pelo trabalhador, não foi feita pelo professor, não foi feita pelo pessoal da comunicação, nem pelo micro e pequeno empresário. Foi feita pelas grandes instituições financeiras e as grandes corporações. Quando o presidente Lula e a presidente Dilma deu a desoneração da indústria automobilística, lembra que não pagava o IPI, todo mundo ia comprar carro, era para eles terem baixado o preço dos produtos e ter aumentado o número de empregos. Nem baixaram o preço do produto, nem aumentaram o emprego, botaram no bolso. E hoje estão todo mundo contra os trabalhadores porque acham que estão ganhando menos. Conversei aqui com o deputado federal Raimundo Angelino, do PT. Foi um prazer, professor. Tudo bom para o senhor. Isso. Parabéns pelo trabalho e tenha um bom fim de semana. Muito obrigado a você, bom dia a todos. Eu tenho muita coisa para a gente falar, eu falo muito rápido, mas é porque sempre ser entrevistado por você é uma satisfação. E eu quero cumprimentar toda a equipe competente da TV Rio Branco, especialmente do Bom Dia Rio Branco. Quero externar a minha solidariedade, mesmo tardiamente, em nome de toda a equipe do jornal, da TV e do portal riobranco.net, ao senhor que perdeu seu pai, o senhor Vasconcelos. Isso. Daqui a pouquinho tem mais uma edição do Estúdio 8 aqui na TV Rio Branco, agora mais cedo, no horário de verão. Coladinho no Estúdio 8, você assiste ao programa da Jô, com ela mesma, Jocely e o William Crespo. Tá? Hoje à noite não teremos Boa Noite Rio Branco, porque é dia de debate aqui no Tribuna Livre, debatendo hoje a questão que o senhor sempre tratou com muita competência e seriedade quando era prefeito. Tá? O Código de Postura do município. É importante isso, né? Então hoje, e também aí envolve também a questão imobiliária, tá? O mercado imobiliário. Hoje, agora mais cedo, 7h30 da noite aqui na TV Rio Branco, você não pode perder. Então todos uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana. Valeu!